Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, né, meu nome é Álvaro Costa, eu sou analista de hidrogeologia do MDGEL, formado em geologia. A apresentação foi feita em conjunto com a Erika Roxane, analista de hidrogeologia do MDGEL também, e formada em engenharia ambiental e sanitarista. A gente vai apresentar sobre o monitoramento hídrico, né, e a automação na coleta de dados ambientais. A DGEL, ano passado, completou 30 anos, né, de atividade. Hoje a gente tem vários projetos, né, espalhados pelo Brasil e com vários tipos de atividade, né, desde o monitoramento hídrico, automação, construção de estruturas, topografia, modelagem hidrogeológica, geofísica e perfilagem. Como foi apresentado, como foi na apresentação anterior, o monitoramento hídrico tem uma importância muito grande, né, na operação da mina como um todo, né, desde o início, né, o planejamento, a tomada de decisão depende do monitoramento hídrico. E ele permite, né, identificar as alterações quantitativas e qualitativas, né, do empreendimento sobre esse recurso, né. Ele permite também o gerenciamento e para tomada de decisão é necessário a gente ter volume de dados, né? A gente precisa de ter qualidade no monitoramento e quantidade, né, de dados, né, para tomar qualquer decisão. A gente tem dois tipos, né, o monitoramento quantitativo e o qualitativo. O monitoramento quantitativo, a gente tem os valores, né, de vazão e nível da água, e qualitativo, né, a amostragem de água subterrânea e superficial e a leitura de parâmetros físico-químicos da água. E hoje, com a evolução da indústria, né, a gente tem a indústria 1.0 aí, onde a leitura dos dados é feita de forma manual, né, a partir de equipamentos ou até mesmo e a partir da evolução dessa indústria, a gente tem a automatização das coisas, né? E o monitoramento 4.0 é isso. A evolução permitiu automatizar a coleta de dados. E o que isso traz para a gente, né? Ele traz confiabilidade, né? Informações em tempo real, que é anterior, né? Até hoje, né? Aplicado ainda. Você precisa de um funcionário em campo para coletar essas informações. A automatização ela permite, né, que sensores façam a captação dessas informações e disponibilizem essas informações, né, num servidor, né, numa rede de dados. Isso traz segurança, né, segurança no que eu falo, segurança dos colaboradores, segurança também dos seus dados, né, e permite a captação de um grande volume de dados. Então, dados que eram tomados de forma pontual, né, a partir de monitoramentos semanais, mensais, a partir da automatização desses dados, você tem a possibilidade de coleta de dados horários, né? E o que pode ser automatizado hoje? Hoje a gente tem uma grande variedade de sensores, né, e permite automatizar várias variáveis ambientais. Desde vazão, né, a gente tem a automatização de calhas baixas, vertedouros, estações fluviométricas, leitura de nível d'água em piezômetros, em poços, né, de forma automatizada. Aí até parâmetros físico-químicos, né, com dados de pH, condutividade, potencial de óxido-redução, oxigênio dissolvido e turbidez. Como eu falei, né, a indústria 4.0, ela permite, né, a disponibilização desses dados e de forma em tempo real, em nuvem. Então, o dado que antes necessitava de uma pessoa ir para campo para coletar esses dados, esse dado é disponibilizado
né, num servidor, onde é possível, né, fazer a coleta desses dados em tempo real. Então, você consegue ter esses dados, você consegue acessar esses dados em qualquer parte, né, do mundo, parte de um servidor, e ele traz essa facilidade. Você não precisa ir mais a campo para baixar esses dados, né? A gente tem um exemplo, um case, né, que foi aplicado automação de dados de monitoramento ambiental, que na avaliação da contribuição hídrica na área de influência de cavidades, né, com o sensor de nível automatizado. A gente pode ver, né, no gráfico que uma relação entre os dados de vazão e os dados de chuva. E essa correlação não seria possível se não fosse a automatização desses dados, porque a coleta dos dados em campo, ela é pontual. Você não tem condição de você monitorar 24 horas um determinado ponto, né, durante uma grande quantidade de tempo. Então, a partir da automatização, a partir da automatização dos dados de monitoramento, né, você consegue ter um grande volume de dados e permite essa correlação. Então, você consegue usar a automação para fazer remediação, você consegue usar a automação para você ver alterações pontuais que você não conseguiria observar se não tivesse automatização nesses pontos, entendeu? E por isso a importância de implantar esses sistemas hoje, né, dentro da mineração, né, dentro da parte ambiental. E aqui eu vou falar um pouco das vantagens, né, e desvantagens do uso da automação. As vantagens, né, como eu falei, é a praticidade, né, de coleta de dados, a disponibilidade de um grande volume de dados e a coleta de dados em tempo real. Então, antigamente, você precisava ir a campo para coletar esses dados. Hoje, com a indústria 4.0, com o IoT, você consegue fazer o download desses dados de forma remota, sem precisar ir para o campo. Consegue ver alterações em tempo real. E as desvantagens, né? Como qualquer método, a automatização também tem algumas desvantagens. Precisa de manutenção, precisa de mão de obra especializada. E o que acontece muito hoje é de um cliente contratar um serviço de automação, esse sistema é instalado e é esquecido, né? Não tem vida própria o sistema. É necessário que sejam feitas calibrações, verificações de campo, né? E é isso. Estou finalizando a apresentação. Qualquer pergunta, estou disponível. Vamos passar para o próximo, para a Érica, e aí no final a gente abre a pergunta para todo mundo, que aí... Ô, Flávio, a apresentação foi em conjunto, a Érica já foi falar da parte dela. Sim, ela ainda vai falar da parte dela? Não. Ah, tá, ok. Então, vamos abrir perguntas, né? Eu tenho uma pergunta para você, Álvaro, enquanto para dar tempo para os internautas passarem as perguntas. Uhum. O meu questionamento é o seguinte: como que vocês lidam com a questão de ter uma grande rede de postos de monitoramento e essa transmissão das informações por satélite online? Porque a gente sabe que tem uma limitação do número de postos e esses sistemas automatizados. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, Flávio, hoje a gente tem diversos tipos, né, de tecnologia de transmissão de dados, né? Hoje a gente não está preso somente os servidores via satélite, né? Hoje a gente tem tecnologias de baixo custo e baixa consumo de energia, né, que é o LoRaWAN,
ele permite você criar uma rede, né, de sensores, né? Se eu não me engano, até 2.000 sensores conectados num gateway. Então, essa questão de ter uma limitação aí não acontece nesse tipo de sistema, né? E quando é possível e tem disponibilidade de sinal GSM, que é o mais usual a ser aplicado e mais barato, se usa a rede GSM mesmo, da rede móvel, para transmissão desses dados. Correto. E como a gente fala muito na questão da indústria 4.0, no gerenciamento de bancos de dados integrados, é uma tendência que não tem volta. Mas e a questão da elaboração do relatório, né? Porque a gente sabe que você pode alimentar tabela, figuras, mas precisa de um profissional para fazer essa interpretação, Sim, correto? sim. Como que vocês fazem isso aí na MDGEL, no sistema aí da monitoramento 4.0? Então, Flávio, o próprio sistema, né, ele tem uma dashboard, se você consegue ver, né, em tempo real o gráfico, né, você consegue ver as alterações. Ele permite também o download via XLSX, né, que é do Excel. Então, você consegue baixar e tratar esses dados. Tem sistemas de conectividade, né, direto hoje com a Microsoft, o Power BI. Você consegue já importar consegue fazer rotinas, né, para você importar diretamente para o Power BI e para um banco de dados. Mas eu estou falando do relatório, não estou falando da importação do tratamento de dados, estou falando da elaboração do texto. Entendi. Então, é da mesma forma que a coleta de dados normal. Você tem uma tabela Excel e o relatório é feito de forma manual também. Okay. Tanto você pode automatizar via Power BI, né, esse relatório, só que vai precisar, assim, a automatização ela não exclui, né, o trabalho nosso, né, precisa dessa interação, precisa da interpretação. Correto. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Átila Rios. Álvaro, quais são os tipos de comunicação que vocês trabalham para envio dos dados? Internet, então, Wi-Fi, satélite? Então, como eu falei com o Fábio, geralmente a internet, via Wi-Fi ou 3G, e a partir dos sistemas LoRaWAN. O sistema LoRaWAN ele permite, né, você criar uma rede de sensores que é ligada a um gateway. Esse gateway ele pode ser ligado à rede da empresa, né, ou Wi-Fi ou 3G. O Silvânio faz só uma observação que realmente a automatização aumenta a probabilidade de garantia da qualidade, né? Uma vez que você não tem a questão da transcrição, compilação de dados. Sim. Né? Então, isso de fato é importante e é um grande avanço, mas eu insisto que a questão do profissional aí, né, ele não é importante, né? A gente não pode pensar que só um software daria conta de fazer uma avaliação, né, mais criteriosa, mais profunda dos resultados. Então, isso a gente não pode perder de vista, né? É importante, é o que eu falei na apresentação. Tem muito cliente que contrata, né, implanta o sistema de automação e esquece, acha que tem vida própria. Não funciona assim. Precisa de calibrar, precisa de interpretar. Não é um sistema autônomo, totalmente autônomo. Né? Exatamente. E como você vê assim, a aceitação da indústria hoje em relação a essa tecnologia? A gente sabe que a mineração ela, como posso dizer, ela está precisando desse tipo de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, uma tecnologia nova que tem relativamente poucos exemplos, né? E como você vê esse desafio aí de convencimento do empreendedor que esse é um caminho sem volta?
Então, pela praticidade e segurança principalmente, né? A automação ela já é empregada já há muitos anos, né? Principalmente na indústria, indústria automotiva, Uhum. principalmente, né? E a agricultura hoje está puxando isso também. E não é diferente na mineração. Eu vejo um pouco de restrição de, tipo, como funciona. As pessoas não conhecem muito bem ainda, mas Isso. é um sistema aceito, muito aceito e confiável, sabe? Se tiver supervisão, lógico, supervisão, Exatamente. né? O professor Adilson pergunta se o custo é impeditivo ou é um atrativo. O que você acha, Álvaro? Ó, a experiência própria, pela, pela quantidade, né, de fornecedor, a gente era muito restrito, e isso aumentava o custo, né? Hoje, você consegue baratear devido ao número de fornecedores. Fornecedor de sensor, e hoje com essa indústria, né, a IoT, está tendo um barateamento, né, dessas tecnologias. E se você olhar e fazer um balanço, né, é muito mais barato você implantar um sistema desse do que é, deixar, por exemplo, colocar 3 equipes de campo para fazer um monitoramento dentro de uma mina, sabe? Questão de custo com veículo, combustível, segurança dos colaboradores. A automação veio um pouco para mudar essa parte. É lógico que não, você não consegue, não é um sistema que você vai deixar funcionando sozinho, né? Mas você vai reduzir a frequência com que você vai a campo. Então, eu acho que essa economia aí é vantajosa. E, no caso, um aspecto que a gente encontra também, né, Álvaro, é a questão do, infelizmente, né, é lamentável falar isso, mas o vandalismo, né? Vocês se encontram esse tipo de problema aí, porque esses sistemas aí eu vi lá online com equipamento com bateria, cabo de cobre, etc. Existe problema de vandalismo? Como você vê isso, essa questão? Então, Flávio, a gente tenta ao máximo deixar o sistema protegido, né? Para não ter esse tipo de vandalismo. No Brasil, estar trabalhando com o Brasil é complicado, né? É uma preocupação de todos, mas assim, até hoje não teve nenhum caso nosso questão de vandalismo, não. Mas assim, a gente toma as devidas precauções, né? Entendi. E você, como é que você consegue correlacionar a questão lá dos dados entre dados de natureza física com dados de natureza de qualidade? Você chega a fazer algum tratamento específico? Como você lida com essa questão? Então, Flávio, essa questão de correlacionar, né, dados de qualidade com quantidade, a gente faz, principalmente questão de parâmetro, não só parâmetro físico-químico, né, mas aí você tem a coleta mesmo e a análise laboratorial. Então, essa correlação tem que ter, e é importante porque a pluviometria ela influencia, né, no carregamento de material, de sólido, de Isso. contaminante. Então, é importante fazer essa correlação. E a automação facilita essa correlação. E a gente sabe que alguns parâmetros, a automação, ela não exime também, ela tem uma certa limitação em relação a alguns Sim. parâmetros físico-químicos de laboratório, né? Porque Aham. a gente não consegue fazer essa leitura online tempo atual para parâmetros como metais traços, né, metais majoritários, Aham. certo? Que exigem um equipamento analítico muito mais robusto, né? Sim, sim. Então a gente precisa também entender que isso aí não é uma panaceia, né? Tem Sim. aplicações limitadas a determinados parâmetros que são importantes, fundamentais, ajudam para caramba, mas ainda precisa fazer campanha, né, manual de qualidade, coletar o dado, isso ainda precisa, né? Sim, sim. Só mais uma pergunta aqui da observação do Atlas.
também para atrair a mineração e por conta de, na maioria das vezes, as unidades são em locais remotos, né? Então, essa questão do monitoramento online é um atrativo, né? Então, a mineração está distante, né? Às vezes, não tem sinal, né, de celular. E quando tem, abaixo de 3G. Como é que você lida com essa limitação aí tecnológica da transmissão de dados via celular, né? Considerando que a mineração está num local remoto? Então, geralmente a gente coloca a torre, né, uma antena amplificadora de sinal. Assim, pelo menos o último caso que a gente trabalhou, a gente colocou uma antena e o local não pegava sinal, né? Zero de sinal 3G. A partir de uma antena amplificadora a gente conseguiu ter sinal. Aí não foi impeditivo, né? E hoje eu acho que, pelo menos, a maioria das minas hoje elas já estão tendo uma preocupação maior com isso. Por exemplo, o S11. O S11 começou a implantação, né, da rede 4G em todo o site. Então, eu acho que essas tecnologias elas vêm em conjunto, né? Acho que é interesse de todos e acaba que está tendo essa evolução, né? Então, os problemas com conexão vai diminuindo. Entendi. Bom, temos 4 minutos aí só para a transição dessa palestra para a próxima. A gente agradece aí a sua apresentação, muito interessante e didática. Então, só 3 minutinhos aí para a gente fazer a transição. Muito obrigado, Alva. Eu que agradeço, Flávio. Um abraço. Um abraço.